Gravando. Tá gravando agora? Yes. Ok. Então tá bom. Então, voltando aqui nas vogais, então a gente falou o quê? A língua, a posição da língua dentro da boca que é importante. Ela que vai fazer, vai dar o formato da nossa caixa acústica aqui para produzir as vogais. Então, a gente tem que pensar, na tabela a gente vê duas coisas. Então, aqui a posição da língua, do maior volume da língua, numa seção horizontal, né? Quer dizer, está mais na frente, ou seja, na parte anterior, na parte central ou na parte posterior da boca. Onde está o maior volume da minha língua, ok? Dentro da boca. E aí outra coisa é na vertical. Se esse maior volume da língua ele está bem alto, né? Quase fechando, então a gente chama esses sons de é fechado mesmo em português? Acho que é, né? Eu não lembro agora em português, mas ok. Acho que é fechado. Aí, se a língua desce um pouquinho mais, aí você tem ele meio fechado. Se a língua desce um pouquinho mais, a gente chama de meio aberto. Se a língua desce bem, a gente chama de aberto. No caso do nosso A do português, a língua está bem para baixo e é bem aberta, ok? A. Então, outra coisa importante é o quê? Nas vogais, a gente tem que considerar uma outra cavidade, não só a cavidade da boca, a cavidade oral, mas a cavidade labial, ok? Que você faz como? Ou estirando os lábios ou arredondando os lábios, né? Então, faz diferença na qualidade do som, né? Então, se você tem aqui um biquinho, você tem uma cavidade maior para o som ressoar, ok? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vamos pensar aqui nessa vogal aqui atrás, que é fechada e é a posterior, né? Então, aí eu estou fazendo, a língua está no mesmo lugar, não mudou, ok? Só que aí eu acrescento o quê? Uma cavidade extra que é a cavidade labial. Então, u, tá certo? Então você percebe a diferença. O que mudou? Só é um pouquinho mais, uma cavidade um pouquinho aqui para ter como é que chama? Uma ressonância diferente, né? Aí dá um som diferente, ok? Porque você tem uma cavidade extra aqui para esse som ressoar, ok? Tá bom? Alguma dúvida sobre vogais? Não? Tudo bem? Então, aqui a gente tem assim uma coisa. Então, se a gente pensa aqui na parte da frente, a gente tem quase todas essas vogais no português. Então, a gente tem I, a gente tem E, a gente tem E e a gente tem A. Ok? A gente tem U, a gente tem O, a gente tem O. Ok? E a gente tem E. Ok? Talvez a gente tenha A, né? Ou A, tá bom? Mas assim, então a gente tem isso aqui no português. Então você pensar aqui, a gente tem todo quase que esse set aqui em português, tá certo? E então isso vai, por exemplo, mas a gente não tem esse set aqui em português. Quer dizer, nós temos, mas não é consciente, né? Então isso dificulta quando a gente aprende uma língua como o inglês, em que esses dois sons são distintivos, né? Então, espanhol, eles têm o problema com o português o quê? Porque eles têm esse set aqui, e, só que não é distintivo. Então, para eles, eles não são acostumados a ver isso como coisas diferentes. Para eles, é a mesma coisa, né? Mesma coisa que o e o.
né? Então, quando você tem falantes de espanhol tentando falar português, eles sempre vão ter dificuldade de falar vovô e vovó, porque na cabeça deles, o e o é praticamente a mesma coisa. Eles escutam como se fosse a mesma coisa, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse problema no inglês. Então, quando eu tenho sheep, 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 sheep. Para a gente acostuma a ouvir isso e falar, é a mesma coisa, né? Mas não é a mesma coisa. Sheep é uma coisa, sheep é outra coisa, né? Mas a gente usa essas duas vogais aqui como se fosse uma unidade só, né? Geralmente a gente tem o i em sílaba tônica e a gente tem e em sílaba átona, ok? Então, para a gente é a mesma coisa. A gente fala, mas a gente não é consciente da diferença, ok? Então, por isso, quando você vai Professor, aprender... Oi! não, termina aí, depois eu pergunto. Então, assim, quando a gente vai aprender inglês, então você tem que estar consciente de quê? De que isso aqui é diferente no inglês. Então, você tem que treinar o seu ouvido e retreinar o seu aparelho fonador a fazer essas coisas em todos os contextos, né? Porque a gente faz isso inconscientemente, né? Usando sílaba tônica e átona, né? Mas se você faz isso no inglês, você vai ter problema, né? Tá certo? Fala, Fabrício. Você considera o A nosso aqui, o aberto? Olha, isso aqui é uma coisa assim que quando o Pike ele fazia bem essa distinção entre um A anterior ou um A central, né? Mas geralmente o que quando você encontra transcrições fonéticas e tudo, todo mundo usa esse A aqui, usando o IPA, entendeu? Ninguém usa um A aqui, tá certo? E se você for pensar no diagrama, né? Então, o que acontece aqui? Ele é praticamente no meio da boca. Porque a língua, ela, por exemplo, à medida, não sei se você percebe isso, mas à medida que você vai fazendo aqui, vai baixando, então você tem a. A sua língua também vai se afastando. Quer dizer, vai, como é que fala? Vai indo para o meio da boca, entendeu? Ela vai fazendo esse movimento assim. Recuando, né? Recuando. Muito obrigado. Então, a sua língua abaixa e recua, abaixa e recua, abaixa e recua, né? Então, antes eu ficava assim, muito, não, tem que fazer esse A, não é esse A, né? Então, pensando assim, na distinção do Pike, então você tinha um A, bem para frente, mas Pois é, não, porque a gente fica em dúvida pela questão da abertura da boca, né? mas o nosso A, o A em sílaba tônica, é o aberto mesmo. Quando ele não está em sílaba tônica, ele pode ser mais fechado. Entendeu? Então, por exemplo, se você fala as duas palavras em português, por exemplo, casa, casa, né? Você tem a, né? Então você acaba fazendo um aberto e você vai na sílaba átona, você acaba fazendo ele mais fechado, ok? Que Pois pode é, a gente usava, fazia esse aí, né, como a forte, esse que você está esse mostrando, e aí ia para isso, usava esse aí como esse daqui como no caso da ok, casa, né? casa. Esse aqui é uma opção também, né? Mas geralmente as pessoas usam, quando se pensa para descrever esses sons, qualquer descrição de sons que você vai ver que as pessoas fazem, usam esse A aqui como o aberto, que na realidade ele é o aberto, né? Então, essa posição aqui é a posição do do inglês. É, né? Então,
Pode ser, né? Mas não. O problema é o quê? Você ser consistente com a sua transcrição, né? Ok. Então, se você começou assim com esse, continua com esse, né? Se você começou com esse, e assim, e a transcrição fonética também, muitas vezes, por exemplo, esse símbolo aqui é mais difícil de você fazê-lo. Então, o que muitas pessoas fazem? Eles usam esse símbolo aqui, aí faz uma anotação. Esse símbolo, na realidade, corresponde ao tal, 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 tal. Entendeu? Ok. Então, Então, só lembrando aqui na tabela, então, os símbolos à esquerda, eles são os não arredondados, não tem cavidade labial, né? Os símbolos da direita, eles são arredondados, ou seja, você tem os lábios, você tem a cavidade labial quando você produz esses sons, tá certo? Então, praticamente, pensando em consoantes e vogais, a gente tem isso aí, ok? Ô, Eloy Ramos, tá aqui. Desculpa aí, não tinha visto. Não tinha visto a rua aqui. Tá ok? Alguma observação, alguma pergunta? Não? Só se a Rô tem, se a Rô gosta desses sons aí, porque ela diz que tem muito no Pirahã. É. Deixa eu comer meu miojo aqui. Ok? Então tá bom. Deixa eu aqui, então, abrir aqui. Está compartilhando ainda, não? Vocês estão vendo a tela, não? Sim, estamos vendo. Ok. Então, eu achei essa tese aqui, que é da esposa do Rogério, a ex-esposa do Rogério. Né? Então, aqui ela está com o nome de casada, ainda quando era casada com o Rogério. Eu acho que a fonologia que você me mandou era do Rogério, do esposo dela. É isso, né? Isso. Ok. Então, não sei se vocês conhecem, acho que não, né? Ou pelo menos ouviram falar do Rogério e da Vitória, não? Não? Então, o Rogério ele era da Jocum e ele foi o que tentou o contato com os Corubo, né? E aí quase mataram ele lá, mas ele conseguiu escapar, né? E aí acabou que ele saiu da Jocum, foi estudar, né? Então ele e a esposa fizeram mestrado e ele fez doutorado. Então hoje eles dão, ela eu não sei mais, né? Mas eu sei que ele continua envolvido com línguas indígenas e trabalhando numa universidade. Eu não sei qual universidade que ele está agora, ok? Então essa aqui é a análise fonológica da Vitória, né? Então eles foram alunos nossos lá em Porto Velho. Então Legal de Porto saber. Velho não, em Belém. Desculpa. Antes, né? Porque o que a gente sabia também do Matiz, essa parte linguística aí, era mais do Eduardo, não sei se você conhece também, que é da Novas Tribos. Não conheci o Eduardo, Não, né? não. Acho que você já tinha ido embora. Ele trabalha com o povo, acho que tem uns 15 anos. Ok. Se eu não me engano, foi ele que fez a proposta, até ortográfica. Uhum. Não sei se foi o Rogério, se foi ele, agora eu fiquei confuso. Ok. Esse artigo do Rogério eu achei no Google mesmo, na internet. É uma das poucas pesquisas que tem, que eu fui tentar achar outras, não tem. Ele é o que tem mais completo, assim, toda a análise e tudo, né? Muito legal mesmo. Porque essa aqui acho que é a tese, não sei se é tese de mestrado, acho que é a tese de mestrado dela, né? Então, assim, eu não sei o quão apurado são, como é que chama? O quão apurado não, o
quão... Porque quando você faz transcrição fonética, você pode fazer uma transcrição muito detalhada ou menos detalhada. Então, eu não sei o quão detalhada que está essa transcrição fonética ou quão regularizada ela está, né? Então, aqui, pelo quadro das consoantes, né? Então, segundo o quadro dela aqui, a gente tem o quê? Consoantes bilabiais, alveolares, pós-alveolares, retroflexas, palatais e velares, né? E, de acordo com o modo de articulação, então, elas podem ser oclusivas, nasais, africadas, o TAP, fricativas ou aproximantes, né? Então, africadas, a gente não falou, mas, assim, para vocês, acho que, não sei se se lembram, né? Mas africada é o quê? É uma sequência de consoantes muito especial. Com articulação. Uhum. Então, é uma sequência muito particular, que é feita de uma oclusiva explodida numa fricativa. Então, é uma oclusiva que explode, né, numa fricativa. Então, para ela explodir na fricativa, então, óbvio, ela tem que ser do mesmo ponto ou ponto próximo de articulação e mesma sonoridade, né? Então, aqui no caso, você tem alveolar, você tem um t, que é explodido num ts, né? Então, você tem ts, né? E aqui você tem um t, que é explodido num sh, aí você tem ch, né? E aqui você tem um t, que é explodido num sh, que é retroflexo. Ok? Então, parece ser bem simples o quadro das consoantes, né? Então, a gente tem oclusivas surdas e sonoras. Você tem pá e bá. Mas você tem também um tipo de oclusiva específica que é chamada de não explodida, né? Então, a terceira fase, porque a oclusiva se dá em 3 fases: fechamento, aumento da pressão de ar atrás do fechamento e depois a explosão, a abertura, ok? Então, essa oclusiva aqui, ela não tem a terceira fase, ela não abre. Então, você faz a, aí fechou, não abre mais, entendeu? Geralmente, isso aqui ocorre em final de sílaba, ok? Então, aí a mesma coisa que acontece com os alveolares, você tem tá, dá, e você tem a, não explode, né? E aqui você tem K, G e tem A, que não explode, ok? E aí, nasais, a gente tem a gente tem e a gente tem velar, ok? Então, essa velar, quando a gente faz em português, a gente faz inconscientemente, mas, por exemplo, quando a gente fala a palavra manga, então fala manga, manga, né? Você faz aí você bota a língua lá para fazer o ga, mas ainda continua ga, né? Então você faz essa nasalzinha aqui, né? Então a gente articula essa nasal nesse contexto, perto de K ou perto de Ga, ok? Aí você tem essas 3 africadas, Sa, Cha, Cha, o TEP, que é o Urá, né? E fricativas, ele tem a bilabial, Vá, Vá, a alveolar, Sa, fricativa, pós-alveolar, Chá, e a retroflexa, Chá. Ok? E a aproximante tem Wa, Wa e Ya. Ok? Palatal. Tá certo? Então, assim, pensando aqui em português, a única coisa que a gente não tem em português é o quê? É o V, que ao invés de V, a gente tem o quê? Lábio dental. V.
né? Esse daqui não é lábio dental, são os dois lábios. Vá. Vá, vé, vi, vó, vu, né? Ok? E essa daqui que é a retroflexa, né? Que é a ponta da língua para trás. Aí já tem chá, 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 ok? E essas não explodidas aqui, né? Então, talvez a gente tenha não explodido em português. Não, tem não. Apto, 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 apto. Não sei se a gente faz não explodido em português, nessas palavras que tem não, a gente explode, né? Apto, apto. Eu sou apto. A gente não permite, não. A gente sempre põe uma o i. vogalzinha. A gente põe aí o i, não tem jeito, não. Então, Admitir. Admitir. Não tem, não. Então, aí eu tenho no meu, supermercado. No meu dialeto eu falo supermercado. É supermercado, eu não explodo P. Supermercado. Tá falando igual mineiro, ué. Comendo a vogal. Mineiro também come a vogal. Então aí virou uma não explodida, entendeu? Ok. Então, então tá. Alguma dúvida com relação a essas consoantes? Não? Tudo tranquilo? Ok. Os outros aí também, tudo tranquilo? Todo mundo entendeu? Então, relativamente fácil, né? Do matiz. Então tá. Então aqui a gente tem as vogais, o quadro de vogais do matiz, né? Então aqui praticamente nós temos vogais feitas na parte anterior, na parte central e na parte posterior, né? E nós temos vogais fechadas, meio abertas e abertas, ok? E a gente tem não arredondadas e arredondadas. Então parece aqui as posteriores são arredondadas, anteriores e centrais são não arredondadas. Tá certo? Ok? Então, aqui nós temos as fechadas, né? Então, a gente tem I, e aí a gente tem fechada com nasalização, ou seja, o ar sai pela boca e sai pelo nariz. Então, I, IN. Aí é o fanho, né? IN, IN. Aí a gente tem a central fechada, né? U, e a posterior arredondada, fechada, né? U. E aí ela também pode ser nasalizada, pode ser ok? Aí aqui aparece essa intermediária aqui meio fechada para fechada, que é o E, né? Então esse é I, esse é E. I, E. I, E. Então a gente faz assim, por exemplo, é uma dica bem interessante, principalmente se você vai aprender inglês. Então, I, você tem mais tensão. I, os seus lábios se estiram. I, I. Aí, quando você faz essa daqui, você relaxa a musculatura. Então, você relaxa a musculatura dos seus lábios e relaxa um pouquinho a língua também. Então, é um I quando você está cansado. Aí você fala I, E. Ok? Então, você relaxa, aí você tem esse E. E aqui, mesma coisa, na parte posterior, é o caso do inglês também. Você tem o U, que é bem tenso, mais tenso, né? U, e aqui você relaxa. Quando você relaxa, a sua língua... Ok. Quando a gente fala em relaxar, é o quê? Qual que é a posição
mais relaxada da língua dentro da boca. A posição com menos tensão, qualquer posição neutra, né? Seria aqui, né? Fala. Respira pela boca. Aham. Respira pela boca, sim. Essa é a posição mais relaxada, né? Então, quando a gente está aqui na frente, tipo anterior, para fazer o I, você relaxa, o que acontece com a língua? A língua vem vindo para essa direção aqui central, ok? Então, aqui você tem I, E. Você sente que a língua desce, mas desce também em direção aonde? Ao centro, ok? Mesma coisa aqui. O U, a língua está lá para trás. U, aí você relaxa, aí você tem O. U, O. U, O, ok? Então, isso aqui seria bem em inglês, né? Que a gente tem boot, boot, and book, né? Ok? Isso aqui não é um book, não é um book, é um book, book. É um U mais relaxado, ok? Então, existe essa possibilidade no matiz também, né? Segundo ela, né? Aí a gente tem as meio fechadas, que são, acho que não tem problema para a gente falar de português, que é E de ele, E de elefante, E de E de E de E, ok? E aí, se ele tem a nasalização, se o ar também sai pela cavidade nasal, então a gente tem E, 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 ok? E eles têm também a central, que é o E, ok? E tem Isso aí é o lado paulista. Pano, pano, mano. Ah, tá. Mas aí esse aqui que é o A do paulista, que é o nasalizado. Pano, mano, panho, ok? Acho que a gente não tem no português, a gente não fala esse sem ser nasalizado. Deixa eu ver. Não, acho que a gente não tem ele sem nasalizado, não. Toda vez que a gente fala ele... Como que fica mamãe? Mamãe. Man é nasalizado. Man, ó. Tá saindo... A gente não fala mã. Se ele não fosse nasalizado, seria mamãe. Mamãe, ok? A gente não tem ele nasalizado, né? Então, ele é muito comum no português, no inglês. Ele não nasalizado, ele é muito comum no inglês. É praticamente a vogal neutra do inglês, tá certo? No português, a gente tem esse daqui. Man, ok? E a gente tem o posterior, que é o de ovo, né? E ele nasalizado. On, 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 ok? E a gente tem meio aberta, que é o do português, né? De fé, de mé, né? Tomar um mé, né? E o posterior, que é o O arredondado. Esse é o mé do Mussum. É o mé do Mussum, exato, tomar um mé, né? Aí um O, quer ver? O de bode, pode, né? Porta. De porta, ok, né? E a gente tem ela aberta, né? Que ela tá vendo que ela coloca aqui como central, né? Então é o a, ok? Então tá. E aqui tem interessante, eu gostei daqui porque ela tem
fonologia, né? Então, ela explica que, pela fonologia estruturalista, né? Então, ela explica aqui os pares mínimos, né? Então, ela fala que essa oclusiva não explodida, né? Ela ocorre em final de sílaba, final de palavra, né? Então, aqui ela tem uma palavra, e vocês podem conferir essas palavras, tá? E ver se é isso mesmo, se a transcrição está boa, se não está, entendeu? Então, aqui é Kassirá, né? Shindá. Né? Aqui ela cometeu um erro, porque ela fala que a vogal nasal, ela geralmente ocorre perto de N, e aqui ela está oral perto de N, né? Então, provavelmente deve ter tido um erro de digitação aqui, né? Mas se ela não é nasalizada, então ela furou a regra dela que ela tinha falado lá, né? Ok? Mas se ela é nasalizada, então a pronúncia vai ser Shindap. Shindap. Ok? A gente estava conversando. A gente não lembra de ter ouvido essa implosiva nessa consoante. A gente já viu eles falando muito a implosiva no alveolar. É Mas essa daí a implosiva gente não ou não lembra. explodida? Isso, não explodido, desculpa. Ok. Por exemplo, né, no alveolar a gente tem a palavra pobir, Aham. né? Mas essa daí eu não tinha percebido, não. E como é que eles falam? Mas tá bom. Como que você... Cacirapá. Ah, Cassirapá. Ok. É Isso, porque que ela fala, ocorre no final da sílaba, fala após a queda da vogal A do sufixo enfático da pá. Então, aí, ela, não sei onde que ocorre essa queda, por que ocorre essa queda, né? Porque, do jeito que você está falando, seria do próprio sufixo, da pá, né? Então, o sufixo falado inteiro, né? Aqui ela está falando que a vogal cai. Agora, quando que cai, eu não sei. Ok. Também tem que ver o ano que fez isso daí, né? 2000, né? Essa tese foi de 2000. Então, a gente conversa muito com os jovens, né? Pode ser Aham. também que mudou, né? Alguma coisa. Tá certo. Sei. Ok. Tá certo. Então, aqui, assim, tem uma lista de palavras, né? Então, aqui, vamos ler essa palavra aqui. Então, é prática de fonética. Como é que a gente lê essa palavra aqui? Voluntário. Palavra cigarro. Os matizenses não falam, então vamos pensar nos outros que não são matizenses. Algum voluntário? Não, ampuxute. Ok. Só que assim, eu não sei assim, então tá meio aportuguesado. Ok. De novo alguém aí. Ampuxute. Ficou mais ainda. Ok. Presta atenção aqui nessa consoante aqui, ó. Estão vendo aqui no meu cursor? Que consoante que é essa? Então é né? A gente, como falando de português, toda vez que tem uma nasal perto de P, a gente faz a gente fecha o lábio, né? Faz o M. Ampu. Aqui não é ampu, é anpu. Anpu. Anpu, chu, P.
É T, não é Té. Quer dizer, pela descrição dela, né? Então, vamos soletrar aqui. Então, você tem essa sílaba. An é alveolar, né? Pu, chu, T. 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 Ampuxo T. Ampuxo T. Ok? Ô, Suzuki, Oi. é legal aí tá, ela colocou o chu, né? Mas normalmente, na tese, acho que o marido dela também tinha falado, aí ela também coloca como uma variação, eles falam muito com a retroflex, assim. Tipo, anpuxte. Ampuxte. Anpuxte. Ampuxte. Anpuxte. Ampuxte. Ok. Chute. Ampux. Aí acaba virando um... O chu vira... Anpuxte. Ele muda, ele tira uma sílaba, né? Aham. Ok. Ok. Então, por exemplo, esse E aqui, né? Então, ele, se você está falando certo, ele está mais para baixo do que o nosso E. Ok? Ele não é tanto E. Ele é um pouquinho mais para baixo. E. Um pouquinho mais aberto. Né? Ok. Vamos ver aqui. Esse aqui, amanhã. O voluntário? Ele é central. Presta atenção na vogal do meio, ela é central. Ou não, desculpa, eu estou vendo outra coisa aqui. Ok, eu estava vendo a de baixo aqui, eu falei que é vogal central, não é central. Essa daqui, amanhã, né? Ok. Então, como é que é a primeira sílaba? Ok? Ok. Então, seria setkiash. Setkiash. É isso mesmo? Sim. Positivo. Setkiash. Hã? Setkiash. Setkiash. Ok. A mesma variação. Ok. Final. Vocês veem que é uma coisa... O que falta aqui para a gente ler exatamente como o senhor Fabrício está falando? Fala de novo, Fabrício. Setkiash. Uma retroflex? Uma retroflex? Não, não. O dele é... Não. O dele não é... Setkiash. Setkiash. Ok. Setkiash. Setkiash. Ok. Não, o que eu tô falando é o que assim, quando a gente pega um dado assim aqui, a gente vê o quê? Como é que chama? As vogais e as consoantes, e aqui a gente tem a sílaba tônica, né? Mas tem uma série de outras informações que não estão aqui e que a gente usa para falar essas palavras, né? Então, entonação, né? Ou seja, os tons aqui, né? Então, no português, a gente acaba fazendo o quê? Como eu não tenho a informação aqui, então eu acabo fazendo o quê? Todas as sílabas que não são tônicas, elas são tom baixo. Todas as sílabas que são acentuadas, ela tem tom alto, né? Então, como a gente não tem essa informação, a gente acaba fazendo assim, né? Então, eu não sei como é que é. Então, aí isso vai... Quando você vai estar ouvindo a língua, aí você se acostuma com esse
com essa entonação, com a maneira como as palavras são faladas, né? Então, você acaba adquirindo isso. Mas com o dado cru aqui, do jeito que está, você não tem como pegar isso. A não ser que ele seja gravado. Ou a não ser que a pessoa colocou aqui, marcou aqui a entonação, como que você faz, né? Ok? Então, por isso que é muito bom, assim, quando você tem uma lista, então, ter ela gravada, que aí você, pelo menos, tem a melodia da língua, né? Ok? Ok. Eles falam muito rápido, Suzu. Todo mundo, a gente também fala rápido. Pois é. Que a gente olha assim, né? Às vezes, né? Putkate, né? Putkate. Putkate. Mas a gente também, né? Ninguém fala assim, devagarzinho. Lanterna. Fabrício, lanterna, né? Lanterna. E assim, isso é interessante, que, por exemplo, quando a gente está pegando dados, isso é importante. Quando a gente está pegando dados, você tem que ver qual o registro de fala que você está transcrevendo, né? Então, é claro que para uma análise fonológica, o registro de fala ideal é o registro de fala o quê? Cuidadosa. Então, ele vai pedir... Como é que você fala isso? Lanterna. Ok? Não é lanterna. Né? Então, é claro que você vai ter registro de fala, você vai ter diferentes sequências de som. Igual se você pedir para mim assim, alguém está coletando dado comigo, como é que você chama aquele lugar onde a gente faz compra de comida? Eu faço supermercado. Aí a pessoa vai anotar lá, supermercado. Né? Mas, na realidade, se ele fala assim, como é que você fala essa palavra devagarzinho? Supermercado. Ok? Então, quantas consoantes e vogais eu comi aí? Né? Então, quando você vai fazer a sua análise fonológica, você tem que pensar nisso, tá bom? Então, pensa na sua linguagem cuidadosa, né? E muitas vezes também, por exemplo, ajuda você a falar também, né? Ajuda, porque quando você... Então, por exemplo, eu estava lá no Suruahai, eu nunca esqueci dessa palavra, né? Que eu ouvi a palavra, né? Aí eu repeti a palavra, né? Do jeito que eu ouvi, que eu achei que era, né? Aí eu perguntei, Hadanaway. Aí eles ficaram olhando assim para mim, que isso? Eu falei, não, é Suruahai, é Hadanaway. Fulano falou Hadanaway. Ninguém diz que é isso, né? Mas aí, depois, o que é na realidade essa palavra? Hadahanaway. Né? Então, não é, quando eu escutei Hadanaway, né? Ele falou, eu escutei Hadanaway, mas ele omitiu uma série de coisas, mas quando ele omitiu essa série de coisas, ele deixou traços pelo meio. Tá certo? Então, então quando você é um processo que você aprende como é que chama? Não é que você corta as coisas, você corta, mas muitas vezes você tem que deixar alguma coisinha ali que é quase imperceptível, que sinaliza o que foi perdido, né? Então, no caso do Hadanaway, é todo a entonação, né? Então, é Hadahanaway, Hadahanaway, aí Hadanaway, Hadanaway. Então, o Ha virou um no finalzinho, Hadanaway, entendeu? Então, isso é importante também para você entender como se faz esse processo de como é que chama? De falar rápido, né? Então, a gente tem processos que, se você tira as coisas, a palavra vai ficar ininteligível, né? Então, você tem que entender na língua como que se dá esse processo de deixar menor, né? Ok? Tá bom.
Então, Nossa, o poder das línguas, né, meu irmão? Meu Deus. cada língua é diferente. E cada língua corta de maneira diferente. Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. Conseguem ler essa palavra aqui? Metade? Na, Oi? Nacte. Na, Nacte. na, cal, Nacte. na, calte. Nacte. 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 Você só leva a língua nacte. Na, Aparecida 17. Quem que é Aparecida 17? É a Cida que vota no Bolsonaro. Assim, né? Aparecida 17 apareceu aqui. Ela vota no Bolsonaro, 17. Ok. Ok? Então, quando você tem essas sequências, então, por exemplo, aqui, esse ralador aqui, né? Tá? A língua vai para lá e não sobra. Como é que chama? Não explode, né? Tá? Pan. Tá? Pan. Né? Tá? Aí você fecha aqui, nos lábios, pan. Né? Tá? Pan. Ok? Então, assim, é importante, por exemplo, aqui, eu não sei, como falantes de português, essas nasais no final, a gente geralmente não fala. Né? Era Então, isso que eu ia comentar, Suzuki. Quando a gente começou a ouvir, né? A gente ficava meio em questionamento essa questão dessa final aí. Pô, ela já é nasal, né, e tal, não sei o quê, mas a gente começou a perceber que realmente, mesmo com a nasalização, eles terminam nesse ponto aí. Exatamente. Então, no português, toda vez que tem nasal no final, a gente só nasaliza a vogal, né? A gente faz né? Então, também, né? Né? Aqui, você tem que pronunciar nasal. Você tem que colocar a língua, a ponta da língua lá atrás e fazer tá? Pan, termina com né? Isso é muito importante no inglês também, porque no inglês essas consoantes nasais no final elas têm que ser pronunciadas. Então, a gente falando de português incorre muito nesse erro, né? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Não é from, é from. Né? I'm from Brazil. Ok? Então, a gente geralmente não pronuncia essas nasais. Né? E no inglês eu tenho que pronunciar. Então, é mom, my mom. Ok? Or sin. Né? Sin. Você tem que botar a língua lá e fazer o né? Então, é um esforço maior para a gente, né? Que então, um nome muito comum aqui é Kim. Kim. Eu falo, é o Kim. É o Kim. Que Kim? É a Kim. Não é a Kim, é a Kim. Então, você percebe a diferença? Eu falo Kim e se eu falo Kim. Né? Então, e ainda assim, eu não aspirei. Então, eu tenho que aspirar. Eu tenho que falar Kim. Eu tenho uma amiga chamada Kim. Ok? Não é uma amiga chamada Kim. Ok? Tá certo? Então, aqui no caso, como como é que chama? No matiz, né? Então, elas são, você tem que articulá-las, né? Ok. Alguma coisa mais?
Aquela ali que passou é não. interessante, Suzuki. Qual? Não. Tsuke. Só, volta um pouquinho. Aqui, Fabrício. Tsuke. Ok? Aí, ó, cócegas. Tsu, tsu, tsu. Né? Esse é difícil para a gente porque esse tss a gente não tem no português, né? Então, a gente escuta muito aquela depois que os maremotos viraram tsunami, né? Né? Que na realidade não é tsunami, é tsu, tsu. Né? E se for pensar no japonês, não é nem u, é tsu. É assim um u sorrindo, é tsu, né? Então aqui é ts, 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 tsu, ke, tsuke, ok? Tsuke. Fala de novo. Tsuke. Ok. Então, se você está falando certo essa vogal então tem que ser realmente um pouquinho mais para baixo. Ela não é realmente E, não é tsuke. Se eu fosse ler isso aqui foneticamente falando, eu teria que ler tsuke, que, né? O seu é um pouquinho mais aberto. Que, ok? Aqui, pulmão. Bukshan. Bukshan. Shan. Bukshan. 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 Ok. Perguntas? Você viu ali aquela Velar? Quan. Quanu. Quan. Lá na Velar. Interessante também que a gente ainda não viu. Ok. Quan. Cadê a velar? Quanu. Ele fala. Quaqué. Quan. Aí. Quan. Quan. Ah, que legal, né? Ok. Quan nu. Quanu. Quan nu. Ok. An nu. An. Esse daqui não é difícil para a gente fazer em português, né? An, porque muitos dialetos portugueses, eu geralmente nas nasais eu acabo fazendo um an, né? An. Na verdade, também a tradução ali tá errada. Ela colocou quero, mas quan é vamos. Vamos. Vamos escutar. Vamos escutar. Quanu. Quando, ano, quero beber. Ok. Ok. Então, na realidade, é um ac, com nu, vira nu, né? Um processo interessante, que essa nasal aqui acaba modificando todinha a sílaba anterior, torna ela todinha nasalizada, né? E aqui mesma coisa. Então, ela nasaliza até encontrar aqui, né? Para aqui, a nasalização. Interessante isso. Como é que Quando a vai pedir nasalização... água, né? É interessante. Como é que a nasalização... Como é que a nasalização aqui nasaliza essa consoante e por que a nasalização não nasaliza essa consoante também? Ela só nasaliza a consoante que é do final, né? Interessante. Ok. Alguma dúvida? Então, vocês podem pegar... Oi? Isso aí é um processo morfofonológico, não é? Porque são fronteiras de morfemas, né? Então, é morfofonologia. Isso, exatamente. Exato. Então, essa tese aqui, vocês podem achar ela, ela está disponível na Unicamp. Né? Cadê?
Deixa eu O ver Gustavo aqui. já mandou aí, o Gustavo. Ah, ele achou já, então. A Vitória Já. Regina. Ok. Então tá. Aí vocês podem ter acesso a ela, né? Aí pode conferir a lista de vocabulário, essas coisas todas, né? Isso é legal. Porque assim, Muito legal. quando a gente pega um trabalho assim, pelo menos para mim, né? Eu tenho uma referência, aí eu posso checar os dados, entendeu? Aí checo os dados, e vejo se realmente é isso mesmo, se não é, se eu estou escutando alguma coisa diferente, o que está diferente, entendeu? Então, isso aqui é uma análise fonêmica, né? bem com pares mínimos e pares análogos e todas essas coisas. Então, é um modelo de análise fonêmica tradicional, ok? Então, na realidade, o que você mandou para mim já é análise fonológica, né? Já é o quadro fonêmico, né? Então, aqui a gente tem aqui com ela o quadro fonético e depois o quadro fonêmico. Tá ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Muito bom, Suzuki. Ok. E assim, acho que as línguas que vocês estão trabalhando não tem nenhuma complicação não, né? Aparentemente. Ok? Chorocotê. 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 Choró. Aqui Choroc... tem... Ela tá falando da variação, né? Aqui tem chorocote, chorocote. Não é variação, não. Não? Não, aquela fala. Existe uma harmonia vocálica nas formas variantes, pois em palavras como chorocote, carregador de nenê, todas as vogais posteriores são abertas, não sendo possível uma combinação. Essa daqui não é possível, né? Ok. Ok. Então, ela está dizendo aqui que piti, pt, não pode ser petit, né? Então, se você faz elas mais relaxadas, elas todas têm que ser relaxadas. Se você faz elas mais não relaxadas, todas têm que ser. Você não tem isso aqui, como seria no português. No português, a gente pode ter esse tipo de coisa. Quer dizer, a gente tem, né? Então, essa palavra seria um perfeito português, porque a sílaba tônica, a gente tem o I, e a sílaba átona, a gente tem o E, mais relaxado. Petit, 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 né? Ok. Aí vocês podem dar uma olhadinha na tese, né? Ela vai, além dos sons, vai todinho aí. Ok. Alguma sugestão? E aí? Alguma sugestão para o amanhã? O povo está ouvindo? Eu não sei. Sugestão para o amanhã? Tô ouvindo aqui. Manauá. Hã?